estudos, muitas obras já vêm com essa preocupação. E eu puxando para o lado das aves, um dos introdutores desse estudo, que teve o start em falar sobre esse assunto, foi o Douglas Frisch. Ele é um ornitólogo inglês radicado aqui no Brasil. Atualmente ele mora em Ubatuba, ele é um senhor até bem idoso. E ele fez duas obras muito interessantes, que é essa Aves Brasileiras e as Plantas que as Atraem, que eu acho fantástico para quem vai trabalhar com restauração florestal, restauração destacando de novo de modo indireto, né, que vai usar esses gatilhos ecológicos, porque ele traz uma coleção de plantas que atraem aves e quais espécies de aves são atraídas para determinadas plantas. E isso já é um estudo fantástico que pode auxiliar muito numa restauração florestal. E ele fez uma outra obra também que está representada aí do lado direito, que chama Jardim dos Beija-Flores. Ele pegou uma coleção de plantas nativas e exóticas que atrai polinizadores, que no caso os beija-flores aí. Serve também para uma restauração que aí nos próximos slides eu vou falar de ilha de alta diversidade e vou falar o tanto que isso é importante. Não pode chamar. Pode passar, André, por favor. Mas você viu quem é o professor que vai ficar com essa turma? Nessas estratégias de atração de fauna em áreas de restauração, tem um outro autor que é estudioso de restauração e essas técnicas de restauração de forma indireta, que é o Reis. E ele percebeu, ele tem até essa ilustração no artigo dele de 1995, que eu sugiro a ler também, quem se interessar por restauração, que ele fala que as plantas do gênero Euterpe, igual o Euterpe oleraceae, que é o nosso famoso açaí, Euterpe sedulis, que é o caso dessa ilustração, que é a palmeira jussara, que são as plantas bagueiras, elas atraem muitas aves. E essas aves, além, né, de alimentar e fazer uma dispersão mais distante da planta-mãe, ela favorece também os dispersores secundários, que elas deixam cair também alguns frutos no chão. Não cai a ponto, igual daquele gráfico, de ter ataque de fungo, porque elas já estão ingerindo esses frutos, já estão fazendo uma dispersão por endosoporia. Mas, porém, sempre cai um fruto e o outro e favorece toda uma fauna terrícola, que são os dispersores secundários. Aqui na ilustração ele trouxe um cervídeo, que são os veados popular, trouxe um cateto, um queixada, e trouxe uma cutia. Mas também favorece as aves terrícolas e mesmo outros dispersores secundários, que são as formigas, que carregam o fruto até o formigueiro. Obviamente, elas não alimentam de todos e alguns conseguem germinar. Pode passar, André, por favor. E a partir desse pensamento que ele viu que essas plantas bagueiras, né, do gênero Euterpe, e como existe muitas outras plantas bagueiras, elas dão start em outros gatilhos ecológicos, porque a gente até agora deu um destaque para as aves. E além das aves, que são grandes dispersoras, pode atrair também outros grupos animais. Como eu trouxe aqui exemplo, tapiros terrestres, né, popularmente conhecida como anta, que é um jardineiro, é tão reconhecido na literatura como uma espécie que dá manutenção a áreas de restauração, que é conhecido na literatura como jardineiras ou arquitetas das florestas. Eu quero destacar também que, além das aves e dos mamíferos, que é o caso aqui da anta, como eu mostrei naquele artigo do Viana, esses frutos que caem também, grupos dos peixes,
porque cai frutos na água, e outros grupos que eu mostrei lá atrás no Diante. Pode passar, André, por favor. Eu queria destacar aqui também, nessa estratégia de atração de fauna para restauração, um artigo de minha autoria com Felipe, que é a dispersão de Ciparuna guianensis por um esquilo, que é o Gueringueto ingrame, que é o esquilo de maior ampla distribuição no Brasil, porque tem outras espécies. Porque, efetivamente, a literatura coloca os roedores como predadores de semente. Porém, nesse artigo, a gente observou que os esquilos têm uma tática muito interessante. Eles, preocupados com o inverno, eles enterram alguns frutos para futuramente poder se alimentar. Porém, eles não têm a memória muito boa e aí não lembra todos os frutos que foram enterrados. Então, de certa forma, eles conseguiram, os roedores, né, dos esquilos, conseguiram serem dispersores também, além de ser considerado na literatura como efetivamente os roedores predadores de semente. E do lado esquerdo eu trouxe uma cutia, porque é um exemplo muito clássico. Ló, só um pouquinho, é porque super legal esse trabalho que vocês fizeram, né, de quebrar esse... não vou nem falar um paradigma, né, mas essa ignorância. E eu lembrei da gralha azul, ela não tem esse mesmo comportamento do esquilo nesse processo? Ela tem. Ainda bem que a gente tem esse Anocorax ceruli, que é a gralha azul, porque, na verdade, ela é a única dispersora animal, porque o resto são todos predadores da Araucária angustifolia, porque aí ela enterra, e ela ainda enterra de forma que a semente da Araucária fica em pé e germina perfeitamente. E como exemplo também, que não está no nosso artigo, essa foto do lado esquerdo, que é outro roedor, que é a cutia, que os roedores, destacando de novo, são considerados na literatura como predadores da semente, porém a cutia teve uma evolução simbiótica com uma planta que chama cutieira. Sem a cutia, não teria dispersão da cutieira. E outras plantas também que são dispersas pela cutia, a gente fala as castanhas sapucaias, tanto a castanha do Pará como a castanha brasileira, porque a sapucaia ela é muito dura, aí o roedor, a cutia, consegue romper aquela casca da sapucaia, alguns frutos caem, outros ela enterra, igual o caso do esquilo, que é lógico que são predadores efetivo, né, segundo a literatura, porém alguns frutos acabam sendo germinados, porque ela também esquece onde enterrou. E aí eu quis destacar isso, porque, igual a professora Rosângela falou, para quebrar essa visão que roedores são predadores efetivos de semente, não podendo ser dispersores, e mostrar que realmente tem esse caso do esquilo que a gente conseguiu detectar nesse artigo, e o caso clássico da cutia com a cutieira e as castanhas. Pode passar, André, por favor. Essas estratégias de atração de fauna em áreas de restauração, por que elas são tão importantes? Porque elas dão um start no gatilho ecológico. Mas, Aloysio, como que a gente faria para dar um start nesses gatilhos ecológicos? Aí a literatura e os estudos de restauração já têm algumas técnicas que são consagradas, que já vêm sendo estudadas a um longo espaço de tempo. E esses estudos, eles têm a finalidade de aumentar
além de dar o start nos gatilhos ecológicos, é acelerar o processo de restauração. Então, dessas estratégias para atração de fauna, são 3 que são consagradas, que é a deposição de galhada, que essa eu quase não vou falar muito, porque ela atrai mais roedores, ainda ela está mais em estudo, porque sugere-se que essa deposição de galhada seja mais conveniente para áreas de campos que têm predominância de gramíneas. Porém, eu vou falar mais das ilhas de alta diversidade, que também pode ser achado na literatura com o nome de nucleações, e os puleiros artificiais. Pode passar, André, por favor. Aí, falando agora nessas estratégias de atração de fauna em restauração, eu vou dar um destaque agora nas ilhas de alta diversidade, ou ilhas de vegetação. O que são essas ilhas de alta diversidade? São pequenos núcleos de vegetação onde são implantadas plantas de distintas formas de vida. Como exemplo, árvore, arbusto, ervas e lianas. Por que essa diversidade? Porque pensa-se nessas ilhas de alta diversidade que há de ter uma precocidade para florir e produzir frutos. E dessa forma, tendo essas distintas formas de vida, é lógico que as lianas, que são cipós, e as ervas vão florir e frutificar antes das árvores e dos arbustos, e assim dando uma precocidade, que é um intuito de produção de frutos. Caiu. Eu acho que caiu, eu não estou escutando mais. Aloysio? Também não estou ouvindo não, Rosângela. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia. Ló, deve ter caído. Vamos esperar um pouquinho ele retornar. Bom dia. Aí voltou, tinha caído. Pode passar, André, por favor. O intuito dessas ilhas de alta diversidade, essas nucleações, é atrair toda a cadeia trófica, predadores, decompositores e polinizadores. Aí vocês me perguntam, Luiz, por que predadores? Saiu um artigo, que eu não me recordo agora o autor, em 2020, falando que a ausência dos predadores em áreas de restauração diminui, desacelera a velocidade dessa restauração, das sucessões vegetacionais. Por quê? Porque aumenta o número de roedores, de predadores de semente. Por isso que é interessante o intuito dessas ilhas de alta diversidade, dessas nucleações, atrair predadores, decompositores e polinizadores. A efetividade dessas ilhas concretiza-se em sua máxima atividade quando o planejamento dessas ilhas prevê uma contínua produção de recursos, como eu disse antes, de alimento, durante o decorrer do ano, de forma mais diversificada possível. Embaixo tem uma ilustração: árvore, arbusto, liana e herbáceas. Por quê? Porque, tendo essa grande diversidade de tipos de plantas, a gente vai ter flores o ano inteiro, fruto o ano inteiro, aí vai ter sempre alimento e sempre vai estar atraindo essa cadeia trófica, esses gatilhos que vão fazer essa teia de interação funcionar.
porque o que diferencia aquela restauração direta, que é o que eu falei, que é plantar a muda, e essa restauração indireta, que é essa que a gente está mencionando, que utiliza os gatilhos ecológicos, é que essa restauração direta, a gente pode olhar visualmente e falar, nossa, que fragmento de floresta bonita que se tornou, mas porém cair numa teoria ecológica que é chamada de teoria da floresta vazia. Tem uma floresta bonita, tem uma coleção florística maravilhosa, porém não tem a funcionalidade dessa cadeia de interações. Pode passar, por favor, André. Agora, nessas estratégias de atração de fauna para restauração, eu vou falar um pouco dos puleiros artificiais. Eles são mais conhecidos, são mais divulgados. O que são os puleiros artificiais? Eles são estruturas artificiais ou naturais para a atração da fauna. E eles são tão eficazes que eles mostram resultados similares com a densidade e riqueza de sementes e plantas sobre esses puleiros, sendo no mínimo igual ou até mesmo superior às áreas de controle sem essas estruturas atrativas na paisagem. Porque normalmente, quando a gente vai fazer uma restauração, a gente tem uma área próxima, que é a área controle, que é aquela área de vegetação natural que já existia na região. Então, esses puleiros, eles potencializam tanto que a densidade e riqueza de semente de plântula sobre os puleiros é, no mínimo, igual ou até superior às áreas de controle. É muito interessante essa técnica de puleiro artificial. E a deposição de semente por aves, né, que o intuito desses puleiros artificiais tem um intuito maior, é a atração de aves. A deposição de semente por aves através da regurgitação, né, que é no popular regurgitar, vomitar, e por defecção, ocorre mais frequentemente quando as espécies estão empoleiradas, estão em puleiros, ou seja, natural, seja árvore, ou seja, essa técnica de puleiro artificial. E também essa deposição de semente por aves, por regurgitação e defecação, ou pode ser, na maioria das vezes, empoleirada, ou imediatamente após quando levantam voo, ou quer dizer, muito próximo a essas estruturas artificiais que são os puleiros artificiais. Pode passar, André, por favor. Esses puleiros artificiais viabilizam a introdução de importantes espécies que ajudam com a entrada de material para a biota do solo, incluindo espécies chaves da fauna, né, que aqui no caso são as aves, e a flora, que em condições normais não chegaria a essas áreas. Imagina uma área pelada, início de restauração, só com espécies herbáceas, quase não conseguiria se potencializar dessa forma sem essas estruturas artificiais. E o Reis, que é esse estudioso de restauração, aqui no caso o Reis 2003, que eu mencionei anteriormente nas plantas bagueiras, foi o Reis 2015, destaca que a implantação dos puleiros artificiais como técnica potencializadora no aumento da entrada de sementes em áreas degradadas. Ele conseguiu enxergar isso perfeitamente. Você viu que os estudos dele iniciaram em 2015 e em 2003 ele já conseguiu concluir isso. Dessa forma, essa técnica de puleiro artificial consegue acelerar o processo de sucessão vegetal. Quer dizer, passa do processo de estágio inicial de regeneração para estágio intermediário e rapidamente consegue chegar ao estágio inicial, intermediário, avançado de regeneração. Pode passar, André. Aqui eu trouxe um exemplo, está lá até no artigo do Reis de 1995,
A figura A e B, a figura A é quando foi implantado o puleiro artificial. Aí foi falado lá também no slide anterior que esses puleiros artificiais podem ser estruturas naturais ou estruturas artificiais. Aí a figura A é um exemplo de uma estrutura natural. Por que natural? Pegaram galhadas de árvores já mortas e apoiaram uma na outra, fizeram uma estrutura de material natural que futuramente a figura B, depois de um período de tempo, olha como é que ela funcionou, por causa que, como foi mencionado anteriormente, que as árvores têm, regurgitam os frutos e defecam os frutos, a maioria das vezes empoleirada ou logo após o voo. Então, mostra como os puleiros artificiais conseguem dar uma acelerada no processo de restauração. E a figura C, ele mescla outra forma de puleiro artificial, nos centros ou uma estrutura natural, que uma galhada, porém ampliou a área de potencialização do puleiro artificial, colocando 3 cordas, onde tem até uma ave empoleirada numa delas, assim, ampliando o poder como eu diria, de potencializando mesmo a utilização dessa técnica do puleiro artificial. Pode passar, por favor, André. Agora eu vou falar da fauna como indicador de sucesso de restauração. Os indicadores ecológicos são muito empregados para estimar as condições ambientais, figurando uma análise científica, com a categorização descritiva ou numérica de dados ambientais. É aquilo que eu falei em uma aula nossa anteriormente, eu conversei com alguém, eu não lembro com quem foi, que as aves, como outros grupos animais, são indicadores ambientais fantásticos, indicadores de qualidade de ambiente ou que o ambiente não está em boa qualidade. Eles são constantemente fundamentados em informações parciais que transmite o status das áreas observadas. A partir desses grupos de fauna, não importa se é ave, não importa se é mamífero, consegue transmitir o status daquela área que se tem o foco de estudo. Pode passar, por favor, André. Esses indicadores, eles conseguem estimar não só a recuperação visual da paisagem, que é aquilo que seria, que eu falei, se fosse a técnica direta, né, só reflorestamento, que fala, nossa, cobertura vegetal linda, mas cai na teoria da floresta vazia, pois não tem os gatilhos ecológicos. Esses indicadores conseguem também visualizar a reconstrução do processo ecológico sustentador da dinâmica vegetal, que é aquilo que a gente preocupa, que é ter os gatilhos ecológicos, que vão fazer essa manutenção e sustentar essa dinâmica, favorecendo a restauração, acelerando o processo. Indicadores de restauração levam à compreensão do sucesso do projeto de restauração ou não, das metas estabelecidas no projeto ou a efetivação das metodologias aplicadas, porque através desse monitoramento a gente vai conseguir identificar e corrigir as falhas do planejamento e execução do projeto, podendo mudar. Mas como assim? Passa, por favor, André. Porque uma das principais referências para a avaliação do sucesso dos projetos de restauração está no monitoramento da restauração dos processos ecológicos, dessa interação fauna-flora, dessas interações que são a polinização, a predação,
e em si mesmo a dispersão, pois é o que trará a funcionalidade e a sustentabilidade da área restaurada. Deve ser observado com a finalidade de detectar a ocorrência de novos táxons, quer dizer, novas espécies. Se está chegando novas espécies e animais e vegetais ao longo do monitoramento, o surgimento das espécies de diferentes grupos é um sinal que a restauração e seus processos de interação estão dando certo. Por favor, André, pode passar. E aí vocês me perguntam, esse acompanhamento, esse monitoramento, de quanto em quanto tempo ele deve ser feito? Ele deve ser feito constante no início do projeto. E segundo um dos artigos do Reis, que eu estudei para fazer essa apresentação, ele fala que o melhor para fazer esse monitoramento em áreas restauradas, inicialmente é de 6 em 6 meses, é ideal. E quanto maior for essa diversidade funcional da fauna atraída, maior será a rede de interações e mais eficiente será a restauração. Estudos demonstram que a restauração de áreas degradadas proporciona um aumento na biodiversidade, principalmente para o grupo de aves. Quanto maior a restauração, melhor tiver acionado esses gatilhos ambientais, as aves são tão indicadoras que, com estudo de comunidades de inventário, a gente vai conseguir ver o sucesso. Pode passar, por favor, André. Assim, espera-se uma relação direta da composição da comunidade de aves com o estágio sucessional de uma área restaurada, ou em processo de restauração, uma vez que as aves interagem com a estrutura e a composição do habitat. É o que foi falado. Elas são indicadoras, indiscutivelmente, do sucesso ou não da restauração, da área restaurada. Pode passar, André, por favor. E como conclusão, a partir do que foi consultado para a elaboração desse seminário, sem dúvida, os gatilhos ecológicos, que são as ilhas de diversidade, puleiros artificiais, deposição de galhadas, que são feitos para atrair a fauna, que vão dar os gatilhos ecológicos, são de grande valia para a aceleração da restauração de áreas degradadas, pois atrai elementos da fauna que exercem funções de dispersores de vegetais, né? E essa mesma fauna funciona como indicador de sucesso ou não do método utilizado no processo, que, como o Reis falou, que o ideal do início na restauração é fazer um monitoramento a cada 6 meses, dá para a gente mudar a metodologia desses processos, fazendo que tenha uma maior eficácia esse projeto. Pode passar, André. Como bibliografia, eu trouxe esses manuscritos que eu utilizei. Pode passar de novo, André, por favor. Trouxe mais esses artigos também. Pode passar novamente, André, por favor. Eu espero que tenha acrescentado alguma coisa no conhecimento da restauração, que é uma das partes da gestão ambiental. Qualquer dúvida que tiver, meu e-mail é este aqui. Eu posso passar algum dos artigos que eu utilizei para escrever esse seminário e estou aberto a perguntas agora.